Estamos na semana do Dia das Mães, um momento que nos convida a refletir sobre essa relação, né, que é tão profunda e tão única. A conexão entre mães e filhos costuma ser marcada ali por muito amor, carinho, cuidado, mas também, às vezes, ali por feridas emocionais, né, e dificuldades de entendimento. E para nos ajudar a olhar com mais carinho e também mais consciência para esse tema tão importante, eu recebo agora aqui no nosso estúdio a super Michele Ferrari Croce, ela que é palestrante, a consteladora familiar e muito mais. Boa tarde, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E falarmos de um tema tão gostoso e tão bom quanto mãe, né? Mas como você disse, nem sempre mãe é sinônimo de amor, de afeto, de carinho. É. Às vezes há conflitos, às vezes há traumas e muitas vezes há feridas nos relacionamentos entre mãe e filhos. A gente sempre escuta, né, que relacionamento, mães e filhos, é aquela coisa do amor, claro que sim, né, do companheirismo e tudo mais. Mas às vezes no meio do caminho a gente encontra alguns obstáculos, algumas pedrinhas, né, o entendimento não funciona, a fala não é bem aquela. E aí, como resolver, Michele? Patrícia, uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso relacionamento com a nossa mãe começa muito antes de nós estarmos no útero dela. Então, quando a nossa avó está grávida da nossa mãe, o óvulo que vai nos fecundar já está lá, pronto para nos receber. Então, as memórias, as vivências, as dores, também as felicidades que a nossa avó sente na gestação da nossa mãe, consequentemente, nós iremos também sentir. Isso é algo que passa a respeito da herança hereditária. Então, está no nosso DNA, passa de geração em geração. E muitas vezes os conflitos maternos não nascem simplesmente a partir do momento que eu nasci, né? Eu e a minha mãe, enquanto eu nasci. Mas já vem de um conflito de outras gerações. E isso fica armazenado no nosso inconsciente. Então, muitas vezes uma mãe, por exemplo, que rejeita uma criança, se você olhar a história, provavelmente foi uma mãe que também foi rejeitada, que traz dentro dela a ferida da rejeição, a ferida do abandono. E há várias feridas que são construídas na infância ou na adolescência, quando nós não somos vistos ou não somos olhados da forma como a gente quer pelas nossas mães. E daí a gente vem carregando toda essa carga, tudo isso vem acontecendo. E daí geram-se os conflitos, né? As brigas, mães que não falam com os filhos, né? Filhos que não falam com as mães, enfim. E nem sempre, às vezes a pessoa nem sabe, mas por que é? Qual que é o motivo? A pessoa, não sei, porque ela não me entende. Não sei, porque... Então isso tudo vem do inconsciente, já é uma carga que vem de antes. Isso vem da nossa genética, do nosso inconsciente, e que usualmente as pessoas chamam de barreira, né? Eu tenho uma barreira, eu não consigo chegar na minha mãe. Eu não consigo falar com ela, nossa comunicação não vira. Mas não vira por quê? Porque hoje, como adulta, conscientemente, você enxerga que há algo que está te atrapalhando, mas o seu inconsciente sabe que há traumas e feridas da infância ou da adolescência que não foram vistas ou que não foram curadas. Porque nós, filhos, temos uma expectativa em relação aos nossos pais. Não só a mãe, mas em relação aos nossos pais. E muitas vezes não somos atendidos. E essa expectativa não atendida gera frustração. Então, o filho começa a carregar a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da injustiça, a ferida da humilhação, da forma como a mãe o trata durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento. Então, desde o momento em que a mulher descobre, estou grávida, serei mãe, a notícia, como isso acontece na vida dela, vai reverberar em todo o seu organismo e a criança irá sentir. Mas a criança não tem consciência do que a mãe está sentindo, ok? Se é bom ou se é ruim. E isso fica onde? Armazenado no inconsciente. Num determinado momento da vida, essa emoção que está lá no seu inconsciente te remete àquilo e aí cria o que a gente chama de a barreira que eu não consigo transpor ao conversar com a minha mãe. E isso tudo, essa relação, vamos dizer assim, mal resolvida, digamos assim, esses conflitos, podem refletir também em outras áreas da vida dessa mãe e desse filho? Profissional, relacionamento, tudo, né? E quando você for mãe, aí que você enxerga ainda mais tudo o que se passou. Mas vamos supor que ainda não sou mãe e não consigo prosperar na minha vida. Por quê? Porque eu não aceito a minha mãe como ela é. Na constelação familiar, a gente entende que honrar pai e mãe é aceitá-los como eles são.
Então, e esse é um dos princípios bíblicos também, né? Honrar pai e mãe. Então, aceitá-los como eles são, com as limitações que eles têm, da forma como foram criados, aquilo que eles puderam passar, porque o principal a nossa mãe nos deu, que foi o sim para a nossa vida. Né? Se a sua mãe não quisesse que você nascesse, você não estaria aqui hoje, eu não estaria, ninguém de nós estaríamos. Mas, de alguma forma, ela correu os riscos e todas as possibilidades que poderiam estar contra naquele momento, se arriscou para quê? Para ser, então, a nossa mãe e dizer sim à nossa vida. Mas nós somos seres humanos carentes. E aí a gente cria a expectativa de uma mãe que seja amorosa, que seja carinhosa e que o tempo todo esteja atendendo às nossas expectativas. Quando isso não acontece, nós nos frustramos e aí criam-se todas essas feridas. E quando a pessoa já carrega muito dessas feridas, né? Já há o conflito instaurado ali na família, o que fazer? Como dar esse primeiro passo, né? Porque acho que talvez tudo comece com um perdão. O perdão é fundamental, né? Qualquer pessoa que queira evoluir profissionalmente nos relacionamentos precisa aprender a perdoar. E o mais importante, Patrícia, o perdão não é para quem me feriu, o perdão é para mim. Por isso nós falamos liberar perdão, tirar de mim a mágoa, o ressentimento, a dor que aquela situação me causou. Porque, veja, muitas vezes as pessoas agem pela emoção, né? Embora elas tenham bons sentimentos de amor, de carinho, como de uma mãe para um filho, naquele momento de emoção, da raiva, do calor do que aconteceu, disse palavras ou fez, né, situações de agressão que te feriram. E quando você libera o perdão, você não está perdoando pura e simplesmente a sua mãe. Você está aceitando que aquilo é dela e não é seu. Entende? Aquele ato de covardia diante de uma agressão ou aquelas palavras que te feriram e que te magoaram é da sua mãe, não é seu. Então você precisa aprender a aceitar ela como ela é e perdoá-la pelas atitudes, pelas palavras, pelas falhas, por não ser perfeita, porque nós não somos. Né? E se esse filho, por exemplo, né, fala assim, Patrícia, Michele, mas tá bom, eu beleza, perdoo minha mãe, peço perdão pra minha mãe, mas a nossa relação nunca mais vai ser a mesma e tal. Não continua essa relação, vai continuar gerando conflitos, vai continuar gerando feridas, essa questão dessa crença vai continuar passando para os filhos dessa pessoa e o ciclo não vai terminar isso? Na verdade é assim, Patrícia, se você libera o perdão, você não vai esquecer do que aconteceu, mas você não terá mais o sentimento de mágoa e ressentimento dentro de você. Então, mesmo que você olhe para sua mãe, entendendo que ela te magoou, mas se você a perdoou, há espaço para um novo relacionamento. Mas vamos entender que essa mãe é uma mãe tóxica, tá? Que o tempo todo ela está te ferindo. Não, você não precisa conviver com ela, mas você precisa aceitá-la, perdoá-la e amá-la como ela é, para que assim seja quando você tiver os seus filhos. Olha. Porque se eu não aceito a minha mãe como ela é, muito provavelmente meu filho terá dificuldade de me aceitar como eu sou. Então, a cura de uma mulher na geração cura todas as outras futuras. A partir do momento que eu, enquanto filha, olho para minha mãe, que é uma mulher comum, uma mulher imperfeita, cheia de defeitos, assim como eu também sou, eu dou a liberdade para gerações futuras escolher, amar, perdoar e conviver em harmonia com as suas mães. Olha só que maravilha, gente. Poderíamos o quê? Ficar o vitrine inteiro, né? Falando desse tema. Temas, mães, filhos, relacionamentos, né? Essa questão da constelação familiar também. A questão do perdão que a gente já abordou outras vezes aqui no Vitrine Revista é tão importante. Michele, minha linda, obrigada pela presença aqui. Passe seu Instagram, que eu tenho certeza que muitas mães e filhos vão entrar em contato. Eu quero, inclusive, deixar um convite. Quinta-feira, às 7h30 da noite, eu farei um workshop online chamado Colo de Mãe. Ontem foi presencial aqui em Cascavel e aí para as pessoas que são de fora haverá o workshop Colo de Mãe. Lá no meu Instagram, Michele Ferrari Croce, tem todas as informações e é um momento para você visitar, para você olhar essas dores, essas feridas e essas carências que a relação materna nos traz e ressignificar tudo isso em potência, né? Porque a mãe é a cara do dinheiro. Se você quer ter dinheiro, quer prosperar na vida, precisa aceitar, perdoar e amar a sua mamãe. Perfeito, Michele. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Excelente semana para ti e até uma próxima. Para nós. Obrigada.